Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e hoje é dia de explicar onde usar cada tipo de solado e o que significa cada uma dessas siglas, como FG, AG, TF, SG e tantas outras. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto lá em 2016, mas como muita coisa mudou de lá pra cá e a cada dia o canal ganha novos inscritos, eu achei que era válido fazer essa atualização. E indo diretamente para o assunto, eu vou começar com um dos solados mais populares e tradicionais, o FG. Essa sigla significa Firm Ground, ou seja, esse é um solado que foi desenvolvido para o uso em gramados secos, até um pouco mais duros, que são os gramados mais populares, mais comuns aqui no Brasil. Essa é sem dúvidas a configuração de travas que tem mais variações. A placa FG pode mudar de acordo com marca ou modelo, apresentando formatos completamente diferentes, com cada um deles oferecendo um benefício. Mesmo depois de anos e inúmeras mudanças no jogo e nas chuteiras, a configuração de travas mais tradicional entre as FGs continua sendo essa formada por travas cônicas ou travas redondas. Entre todas as opções de travas FG, essa aqui continua sendo a minha favorita, justamente por ser muito confortável, segura e versátil. Você tem a tração necessária em um gramado seco, mas mesmo assim com muita segurança para fazer giros e mudanças de direção. Hoje em dia encontramos algumas variações das travas cônicas, que apesar de visualmente serem diferentes, em campo proporcionam uma sensação muito semelhante. Um bom exemplo disso é o solado FG-AG da Future Z, que conta com travas semicônicas. Elas são muito parecidas com a trava redonda, mas elas têm esse pequeno corte aqui, que gera um pouquinho mais de tração. Além dessas variações, também existem solados que mesclam diversos tipos de travas, usando cônicas, longitudinais, losangulares e chevron, que são essas em formato de setas, muito populares entre as speed boots mais atuais. Tanto as longitudinais como as chevron garantem uma tração muito mais agressiva e mais estabilidade, deixando seus pés mais firmes nesse tipo de campo. Justamente por isso elas são tão usadas em speed boots, garantindo mais tração em arrancadas, por exemplo. Já usei muitas travas longitudinais como essa aqui da Power Swerve, que é extremamente agressiva, mas hoje realmente não me sinto confortável com elas mais. Mesmo com chevrons e longitudinais um pouco mais baixas, como essas aqui que são bem mais modernas, eu ainda demorei um período para me acostumar mais. Consigo utilizar tranquilamente hoje, mas ainda assim prefiro as travas cônicas. Mas como eu disse, essa mescla de travas tem se tornado cada vez mais comum. E um bom exemplo disso é esse solado da Tempo 9 Elite, que conta com travas longitudinais, travas cônicas e travas chevron. Mas independente do formato das travas, um FG continua sendo a melhor opção para gramados secos. Se eu não me engano, a única marca que tem uma sigla própria para os modelos FG é a Mizuno, que chama essa configuração de travas aqui de MD, mas no fim das contas ela é uma FG regular. Passando agora para o solado SG ou Soft Ground, essa é uma configuração de travas muito mais agressiva, que foi feita para campos muito macios, úmidos e até mesmo com lama. Sem dúvidas, o solado usado de forma mais errada por jogadores em todo o mundo. Entre os solados SG, apenas duas marcas usam nomes especiais. A Nike com o SG Pro e também a versão com anti-clog, que é a tecnologia que repele água e lama, evitando que as placas de barro fiquem grudadas no solado. Já a Mizuno chama sua SG de Mix, que nada mais é que um solado de travas mistas. Antigamente o solado SG era como esse da Diadora Brasil, formado apenas por 6 travas metálicas, 4 na parte frontal e 2 aqui no calcanhar. Eu já ouvi muita gente falando que se lesionou por conta do uso dessa configuração de travas, que de fato é muito mais agressiva e menos estável, mas em muitos dos casos a pessoa se lesionou porque utilizou esse solado no campo errado. Eu já vi muitos amigos utilizando solados como esse aqui em campos muito duros e secos. Se já é uma configuração de travas perigosa no gramado certo, no gramado errado vira uma arma. E além desse problema da estabilidade, eu também acho a configuração de travas perigosa para o adversário. Eu não vou colocar a imagem aqui no vídeo, mas pesquisem pela lesão que o Rooney teve depois que ele tomou uma solada de trava metálica na coxa. Ele ainda jogava pelo Manchester United. E já aviso, a imagem é feia. Atualmente a SG mais popular é essa aqui de travas mistas, que mescla a trava metálica com a trava de TPU tradicional. Dessa forma você tem travas em toda a placa, garantindo mais estabilidade e segurança. Uma das vantagens desse tipo de solado é a sua versatilidade. Essa Copa 19 Plus, por exemplo, é um SG. Aqui, como vocês estão vendo, ela está apenas com travas de TPU, porque eu tirei as travas metálicas e troquei por essas.
Dessa forma, ela se transforma em uma chuteira FG. O mesmo acontece com essa Morelli Anel. Se eu tirar as travas metálicas e colocar travas de TPU, ela vira uma versão FG. Esse é o tipo de chuteira que facilita a vida de um jogador profissional, até mesmo de um amador. Mas independente se a sua SG é clássica ou moderna, ela foi feita para uso em gramado macio, muito macio aliás, úmido e até mesmo com lama. Uma trava metálica como essa entra com muito mais facilidade no solo, então se utilizada no campo errado aumenta muito as suas chances de lesão. Tenham muito cuidado, SG não é para qualquer campo. E se você tem uma chuteira dessa e vive perdendo as travas por aí, uma dica muito boa. Basta passar base de esmalte aqui na rosquinha da trava, apertar bem na chuteira e deixar secar de um dia para o outro. Se você fizer isso, a trava vai ficar muito mais firme e vai parar de sair durante o jogo. Mas quando você precisar trocar por outra trava, ela sai tranquilamente. Eu acredito que o AG ou Artificial Grass seja o solado dessa lista que gere mais dúvidas. Apesar de ter sido criado para uso em gramado sintético, ele não tem a mesma função de um solado TF. Ou seja, chuteira AG não é chuteira Society. Ficou confuso? Eu explico. O AG foi desenvolvido para uso em gramados sintéticos profissionais, de preferência a partir da terceira geração. Esse não é um solado para aquele tipo de gramado sintético que parece um carpete. Eu gravo normalmente na Arena Bola de Ouro, que tem um gramado sintético de quarta geração. Como vocês podem ver nas imagens, essa grama é muito mais alta e macia, simulando um gramado natural. Totalmente diferente daquele sintético baixinho com muita areia e borracha. Nesse tipo de campo mais popular, a base do solado nem encosta no solo, gerando muito mais instabilidade. Então não compre uma chuteira AG pensando que vai utilizá-la como uma chuteira Society. O solado AG também vai variar de acordo com cada marca, mas geralmente são placas feitas em TPU, que é o mesmo material utilizado em uma chuteira FG. Afinal de contas, uma chuteira AG também é considerada uma chuteira de campo, assim como as FG e SG. E as principais diferenças entre elas são formato, quantidade e alturas dessas travas. Atualmente eu tenho 4 solados AG na minha coleção, 2 da Nike, 1 da Mizuno e 1 da ASICS. Aliás, essa ASICS DS Light Club é a única chuteira AG vendida no Brasil atualmente. Como vocês podem ver, os solados de ASICS e Mizuno são muito semelhantes, contando com muitas travas e com altura bem menor que de um solado FG tradicional. Por serem travas muito mais baixas e espalhadas por toda a placa, elas proporcionam uma tração muito confortável e com muita estabilidade. Os solados AG da Nike seguem o padrão, sendo feitos do mesmo material dos solados FG, mas com uma diferença. Aqui nos solados FG da Nike, as travas são ocas. Esses são solados de uma CTR 360 e esse da Magista Obra. E como vocês podem ver, as travas são realmente ocas. Segundo a Nike, elas são assim para oferecer melhor tração e estabilidade nesse tipo de gramado. Já li algo relacionado à diminuição de pressão das travas na sola do pé e articulações também, mas não lembro se era um artigo oficial da Nike. Fato é que esse solado AG é muito versátil e confortável, principalmente se for nesses moldes de Nike, Mizuno e ASICS, com travas mais baixas e em maior quantidade. Por já ter testado inúmeros solados AG em gramados diferentes, eu cheguei à conclusão que, além de serem excelentes opções para o gramado sintético profissional, também são uma ótima pedida para o terrão. Pela altura e quantidade das travas, eles garantem uma tração mais equilibrada e muita estabilidade no campo de terra, que é totalmente irregular. Se você não abre mão de jogar com a chuteira de campo e um piso como esse, a AG é a melhor opção. Funciona tão bem ou até melhor que um solado HG. E em gramado natural, funciona? Por serem travas mais finas que entram na grama com mais facilidade, esse solado da Mizuno, que é muito parecido com o MG da Puma, funciona muito bem. Já esse da Nike eu não gostei do desempenho. Vale lembrar que algumas marcas vendem alguns modelos como FGAG. Em tese, são solados que podem ser utilizados em gramados sintéticos profissionais e em gramados naturais, e de fato até funcionam, mas como vocês podem ver, é uma configuração de travas completamente diferente, muito mais próxima de um FG tradicional. Dependendo do campo vai funcionar bem, mas se você quer um solado AG, invista em um solado AG como um desses que eu mostrei aqui na coleção, porque o desempenho é muito melhor. Dois solados que já foram muito populares e hoje praticamente desapareceram do Brasil são o MG e o HG. O HG, ou Hard Ground, foi desenvolvido para o campo de terra batida, o popular terrão. Como disse anteriormente, ele tinha um conceito semelhante ao AG, tendo mais travas e menores, que garantiam mais estabilidade em um piso tão irregular.
No Japão, os solados HG ainda são muito populares. O MG, ou Multiground, como o próprio nome diz, foi feito para ser utilizado em vários tipos de terreno. Essa é outra configuração de travas que já foi apresentada de diversas formas. O mais popular hoje é o MG da Puma, que é muito parecido com o AG da Mizuno. Antigamente o MG da Nike era assim, mas há alguns anos a marca retornou com a nomenclatura, mas com uma aparência de FG. Atualmente a Mercurial Vapor 14 Academy conta com o solado FG-MG, que é basicamente o solado FG um pouco menos agressivo que o regular da linha com travas Chevron. Dependendo da configuração de travas, fica até difícil diferenciar MG, AG e HG. Esse solado MG que eu tenho aqui da Diadora, a principal diferença dele para um solado FG tradicional é que ele tem um pouco mais de travas, principalmente na parte frontal da placa, e essas travas são um pouquinho menores, mas é muito semelhante mesmo a um FG. Passando agora para os campos Societies, temos os solados TF, que é a sigla para Turf. Esse é o nome dado aos campos Societies no exterior. TF é a sigla utilizada pela maioria das marcas, mas Puma e Mizuno têm as suas próprias. A Puma usa a sigla TT, que nunca conseguiu uma confirmação, mas acredito que seja algo como Turf Traction. Já a Mizuno utiliza a AS, que é a sigla para AstroTurf. Antigamente a ASICS também utilizava a mesma sigla da Mizuno, mas hoje já adotou o TF. Mas passando para a parte prática, esse é um dos solados mais versáteis de toda a lista. Um bom solado TF pode ser utilizado em grama natural, sintética e até no terrão. E além da versatilidade da tração, essas placas quase sempre vêm acompanhadas de entressola, que garantem ainda mais conforto em campo. Sempre que eu ia jogar campo e não conhecia o gramado, eu levava uma chuteira FG e uma TF na mochila. Se o campo fosse irregular ou duro, colocava TF e jogava tranquilamente. Dito isso, vale destacar que você pode utilizar uma chuteira TF em um campeonato de campo tranquilamente. Para quem não consegue usar uma FG, é a opção mais segura e econômica, já que você terá uma chuteira para vários tipos de campo. Vale lembrar que por mais que as chuteiras de society e futsal sejam muito semelhantes, utilizar uma TF no futsal é uma escolha totalmente equivocada. Eu já fiz um vídeo sobre o assunto aqui no canal, tem link nos cards. E assim como acontece com os solados FG, não existe uma regra para o formato das travas TF. Vocês encontrarão solados com diversas configurações e alturas, e até materiais. Normalmente são solados feitos em borracha, mas a Umbro já fez placas como essa da Sonit, em TPU, que é o mesmo material do solado de campo. Usei essa configuração de travas em inúmeros campeonatos e nenhum juiz nunca pegou no meu pé, mas tem uma pegada muito mais AG do que TF. E para finalizar, o solado mais popular aqui no Brasil, que é o IN, que é a sigla para indoor, ou seja, o famoso solado para futsal. A Nike adotou o IC, que significa in court ou em quadra. Já a Puma optou por IT, que seguindo a lógica de TT, acredito que seja indoor traction. Esse é um solado bem popular e versátil, porque além de utilizar para jogo, é um calçado que você pode utilizar no seu dia a dia, para ir para a escola, faculdade e até mesmo trabalho. Se a grana está curta e você não consegue investir em um calçado para cada ocasião, tá aqui uma ótima opção. E hoje tem algumas opções bem discretas, que nem parecem com uma chuteira de futsal. Além de diversos tipos de quadra, algumas pessoas também gostam de utilizar esse tipo de solado para jogar em gramado sintético, diminuindo um pouco a chance do pé ficar preso e ter alguma lesão. Eu entendo quem gosta, mas eu não consigo. Seu pé não vai ficar preso, mas você também não vai ter tração suficiente na hora de fazer uma arrancada. Todas as vezes que eu tentei usar, escorreguei demais. E em relação ao nome desse tipo de calçado, que nos últimos anos surgiu uma briga mais idiota que biscoito ou bolacha, eu chamo de chuteira de futsal. Se você quer falar tênis de futsal, tá tudo certo também. Tênis vem da época em que de fato se utilizava o tênis poliesportivo para esse tipo de atividade, como o Rainha Vôlei, que era utilizado para vários esportes indoor, como futsal, vôlei e tantos outros. E eu lembrei de mais uma sigla que é relativamente nova, mas que já causou muita confusão. Estou falando da TR, que significa Training. A Adidas usa muito a sigla TR nas versões Training casual das suas chuteiras, que apesar de parecerem com a chuteira de futsal, não foram feitos para essa finalidade. Um bom exemplo é essa Predator 20.1 TR, que conta com o cabedal em Prime Knit, o mesmo que é utilizado nas versões para campo e society da Predator, mas conta com um entressola e um solado de Ultra Boost. Ou seja, não foi feito para futsal. Se você quiser usar, é por conta e risco, depois não vai poder nem reclamar e pedir garantia. Agora você já sabe onde utilizar cada solado e o que significa cada sigla?
Se você ainda tem alguma dúvida, envie sua pergunta aqui nos comentários que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. E lembrando que eu sempre deixo aqui na descrição e no primeiro comentário links às lojas que eu recomendo. Comprando por esses links vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!